Agora o debate está aberto, a mesa completa. Por favor, aqueles que queiram tomar a palavra, só peço que se identifiquem e falem ao microfone ali, ou o comentário, ou a questão, para nós iniciarmos o debate. Thaís Salmito, eu trabalho no IBAMA há 26 anos, quer dizer, atuo nessa área, milito em termos de políticas públicas, né? Sou funcionária pública. Uma fala do Moacir me chamou a atenção, quando ele citou do banquete, né? Quer dizer, o banquete, a mesa do banquete, alguns têm acesso e outros não, mas você entende que a tecnologia já possibilita inclusões, pelo meu entendimento. Se eu tiver entendido errado, você me corrige, tá? Então, diante dessa fala, eu queria acrescentar o seguinte, que nesse banquete, 20% está nesse banquete, 80% vive de restos e sobras. Então, eu queria colocar isso como uma questão do modelo de desenvolvimento, onde o fator estruturante é a desigualdade, para que 20% viva nababescamente, a miséria se expande no resto do planeta, além dos recursos serem expoliados. Então, esse é um ponto de reflexão que eu queria colocar. E como a academia tem a obrigação, que serve à sociedade, de ter aderência com a realidade mesmo, né? E aí eu entro agora na fala do Luiz, onde ele mostrou, naquela tabelinha, onde os países onde há investimento em pesquisa, que são os países ricos, né? Europa e Estados Unidos. E América do Sul, África, aqui na rabada, lá atrás. Então, o sistema favorece a que as pesquisas sejam dirigidas àqueles países que têm capital simbólico e político e de recursos econômicos maior. E o que leva a intensificar e a aprofundar o fosso entre a turma do Norte e o pessoal do Sul, e dentro do mesmo país. Então, eu acho que é importante, a gente discutir o modelo de desenvolvimento. Isso é que é importante, porque o fato de reformar o mundo apenas usando a tecnologia como uma grande salvadora da pátria, as injustiças sociais e ambientais elas vão continuar existindo da mesma forma. Enquanto que reinventar o mundo, que é uma coisa muito mais revolucionária, isso aí talvez fosse um ponto, talvez não, eu acho que é a única saída nossa. Era a minha opinião. Meu nome é Thaís, sou do IBAMA, sou educadora ambiental. Oi, eu sou a Alexia Schellard, eu sou geógrafa e faço mestrado na UERJ agora. E eu queria falar um pouco, a minha opinião é que eu tenho estado um pouco pessimista e eu me pergunto, assim, isso que o Moacir falou, se o mundo sempre esteve em crise mesmo ou se agora é uma crise pior do que nunca. Que essa lógica consumista, produtivista, esse ritmo frenético penetrou também a academia, que privilegia a quantidade, como foi falado aqui, não a qualidade dos trabalhos. Então, eu acho que essa demonização do desenvolvimento, ela acontece porque não se fala no desenvolvimento do homem, como a Tônia propôs, mas no crescimento econômico e no crescimento do consumo, de todo mundo ter muito o que consumir. E eu acho que essa demonização tem que acontecer em um certo nível, porque a gente tem que ser realista e, para as mudanças ocorrerem, a gente tem que exigir assim o impossível, como dizia Platão e Che Guevara. E eu tenho uma questão para o Luiz Lima, eu não quero parecer agressiva, mas é que eu quero saber como a gente pode haver credibilidade num órgão como a Unesco, que é subordinado à ONU, quando a ONU hoje me parece que é apenas um instrumento de manutenção
do poder global, como exemplifica o Conselho de Segurança e outras questões. Meu nome é Eliana Leite, eu sou engenheira agrônoma do Conselho Regional de Engenharia, do CREA, e a respeito para o senhor Moacir Góes, admiro bastante o programa da TV Câmara. Enfim, eu queria comentar a respeito da demonização, como foi falado, dos agrotóxicos, que o CREA hoje está participando do Fórum Estadual de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. Combate aos impactos, não aos agrotóxicos. E é um fórum onde participam a Anvisa e o Ministério Público. Foi a semelhança do que aconteceu em nível nacional. O Ministério Público no Rio de Janeiro entendeu que no Rio de Janeiro tem existido mortes de trabalhadores rurais, né, pela intoxicação de agrotóxicos. E o CREA participa também, porque ao CREA cabe fiscalizar o uso da receita agronômica, que foi um avanço da lei dos agrotóxicos, que é uma lei nacional. Nós hoje temos uma lei criteriosa com relação ao uso de agrotóxicos no Brasil. E o que nos chama a atenção é que está participando desse fórum o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. E os médicos do INCA eles estão cautelosos com relação ao número alarmante de casos de câncer e estão tentando estabelecer um nexo causal entre o câncer e o uso intensivo, indiscriminado, dos agrotóxicos. Também não vou entrar aqui na discussão se o agrotóxico no campo é útil ou não é útil, porque isso é um debate imenso. A gente teria que ficar falando aqui o dia inteiro. Então, eu acho assim, que nós podemos... E existe também uma pesquisa da Apesagro Rio, no sentido de lançar um conjunto de formulações para uso no campo, que é muito interessante, são defensivos alternativos. Então, se chegou à conclusão que alguns compostos, como urina de vaca, faziam o mesmo efeito de um agrotóxico. E aí houve muita discussão isso no campo da ciência, porque os cientistas... enfim, houve todo um trabalho científico, e hoje essa pesquisa está sendo divulgada na TV Embrapa, aquela TV na NBR, sempre sai matérias. E o CREA fez uma divulgação desse inventário, dessas fórmulas. Então, assim, é interessante que esse fórum, que é amplo, que está começando agora, tem 2 meses, é recente, ele também seja divulgado, para poder a sociedade estar a par da gravidade da questão dos agrotóxicos no Brasil. E a agroecologia, para mostrar que existe essa alternativa para combater a fome também, dentro de um contexto maior, que é o do acesso à terra. Enfim, não é só não usar o agrotóxico, é também promover a agricultura familiar, porque está provado que uma família consegue produzir abóbora, milho, feijão, horta, criar sua cabra e sua galinha e não passar fome, né? Então, acho que deixar essa reflexão aí para Rio+20 aí também. Obrigada. Nós temos 3 perguntas, uma sobre a distributividade do uso dos recursos naturais, o outro da desumanização da questão do meio ambiente e a outra sobre os agrotóxicos. Aqui nós não temos especialistas sobre agrotóxicos, mas talvez eu tenha aqui um elemento um pouquinho mais atento, por ser engenheiro, trabalhar com energia e com questões ambientais específicas. Acho que o Góes só fez uma referência da necessidade do agrotóxico. O que eu quero lembrar de agrotóxico, né, na realidade, o agrotóxico é um resultante da má ocupação e o mau uso do solo. Se você realmente tivesse o sistema como hoje, a gente já prevê os SAFs, né, que os sistemas são agroflorestais, onde a floresta protege a própria agricultura quando você compõe, né, ou aqueles sistemas silvio-agro-pastoris, você não teria necessidade da quantidade de agrotóxicos que você tem hoje, né? Então, na realidade, a gente está discutindo tecnologias que, no passado, foram aquelas usadas e foram as opções impostas por um sistema de produção que via naquilo uma grande lucratividade. E aí eu não falo só de agrotóxicos, mas, às vezes, a gente tem que estender o agrotóxico. Na realidade, é um remédio, né, para o problema de pragas, que você pode trabalhá-las com biotecnologia ou com mesmo composição. Mas, antes de mais nada, você precisa de fertilizantes. Os fertilizantes, eles são, muitas vezes, produtos que têm na sua composição, né, combustível fóssil. E aí
o problema do carreamento desses fertilizantes para os corpos hídricos são bastante significativos. Então, a gente tem um problema na agricultura que tem que ser reinventada e, na realidade, as tecnologias que foram abandonadas no passado em prol de um sistema de produtividade muito mais voltado para determinados setores, né, de tecnologias que haviam sido desenvolvidos os países desenvolvidos, que, no caso, é o uso intensivo de combustível fóssil, abandonou, por exemplo, o desenvolvimento de sistemas nacionais de inovação na área de fertilizantes orgânicos, né, ou mesmo, né, agrotóxicos que tivessem outra possibilidade ou mais harmonia com o meio ambiente. Então, eu acho que isso é uma discussão muito séria e o que você relata aqui é importantíssimo porque o uso intensivo e, obviamente, que todo um governo, né, desenvolvimentista como é que a gente assiste hoje, ele está voltado também em grande parte para a atividade rural, em termos de produção de soja, em termos de produção de cana, e isso acaba gerando uma necessidade de agrotóxicos bastante grande se você não tiver na base dele a ideia do SAF, né, os sistemas agroflorestais. Então, a gente tem que mudar essa ótica e perceber que os serviços da floresta não são só serviços, né, de fornecimento de madeira ou carvão, mas sim são serviços de proteção de outras atividades. Hoje, inclusive, a Amazônia fornece umidade, né, para toda a área de plantio de soja no Cerrado. Então, a gente tem que ter claro que sem a Amazônia não vai ter plantio de soja, porque você não tem os rios aéreos que a gente tanto comenta hoje. Tá certo? Então, eu passo agora para a mesa a discussão. Vamos começar pelo Lima, né? E quem quiser se manifestar, mais uma vez, aqui na mesa. Tá? O Lima tem uma resposta específica, né, sobre a Unesco. Bom, primeiro, você não foi agressiva, não. Eu entendo perfeitamente a tua angústia. Não compartilho dela totalmente, mas entendo. Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar em relação ao sistema ONU, eu acho que é importante o sistema ONU existir. Mas também acho que ele precisa passar por uma reestruturação. Agora, essa reestruturação não vem de dentro dele. Ela vem de fora, dos países membros. Eles é que vão promover esse tipo de mudança. Não é um fórum que 2 ou 3 mandam. Já foi isso. Cada vez mais é menos isso. E acho que isso é que começa a dar um tom diferente para o sistema ONU. A prova que ele precisa mudar é que, na maior parte das missões ou das agências, ele falhou. Não porque não foi pura e simples uma leitura simplista de que não foi eficiente. É que a forma de atuar ela era incompleta. Lembra que eu falei sobre a questão de olhar para os problemas de forma holística? Cada vez mais a sociedade mundial precisa disso. E para você conseguir olhar para as coisas de forma holística, você precisa de conhecimento. E o primeiro passo do conhecimento é você ter informação, é você ter dado que, processado pelos pesquisadores, pelos cérebros humanos, ele se transforma em conhecimento. Então, enquanto países do primeiro mundo, como a gente olha, agora não olha mais porque apagou, mas quando você olha o gráfico e você vê que tem uma massa pensante maior, consequentemente, vai produzir conhecimento maior, em quantidade e também em qualidade. Aí você esbarra no segundo gargalo, que é exatamente como o Moacir falou. É como essa informação, como esse conhecimento é difundido nas diferentes esferas, sociedade civil, iniciativa privada, governo, tomador de decisão. Há uma dificuldade monstruosa nesse. Esse é um gargalo que eu acho que precisaria ser muito bem trabalhado. Se a gente pegar, vou dar 3 exemplos sobre isso que eu estou falando. Um deles, Miriam Leitão ganhou o maior prêmio na área de comunicação por conseguir traduzir o economês para a dona de casa. Todo dia ela joga isso
dentro da casa da gente, numa linguagem bastante acessível. Isso é comunicação, sair de uma linguagem extremamente árida, técnica, para uma linguagem extremamente simplista e inteligível e digerível. O segundo, quando falaram que os médicos não podiam mais fazer receita, que só um paranormal conseguia ler, ou o farmacêutico, você começa a dar informação à pessoa que é o principal objeto da situação, que é o paciente. Ele passa a saber o que ele tem, os exames têm que vir. Então, isso é a tradução de uma informação técnica numa informação mais acessível. Um terceiro exemplo, o programa que o Marcelo Gleiser faz sobre astrofísica. O meu filho de 8 anos adora. E entende. E relaciona com os desenhos que ele assiste em outros canais. Isso é o que o Moacir estava falando. Esse mesmo problema acontece com os tomadores de decisão e pessoas que estão na ONU, pessoas que estão nos governos. Falta esse link, falta qualificação da discussão na tomada de decisão, seja ela qual esfera for. Então, esse é um problema. Atrelado a isso, você tem toda a questão das forças políticas. Por exemplo, Estados Unidos não assinou o protocolo de Kyoto por quê? Porque o Clinton não queria? Não, o Clinton queria. Mas o Clinton não manda nos Estados Unidos sozinho. Não é, num processo democrático, quem tem mais poder não é a maioria. Quem tem mais poder manda. No processo democrático que impera hoje na sociedade, no modelo econômico que a gente tem. Alguém falou do modelo econômico. Então, é um processo. Nós estamos vivendo uma transição. E uma transição que não começou agora e não vai começar pós-Rio+20. Isso é uma ilusão. Não vai. Nós estamos num processo, a Rio+20 é simplesmente uma reunião onde as pessoas vão se reunir, vão discutir, vão tirar posições, vão debater. Mas não vai vir uma fórmula milagrosa. Não adianta a gente esperar isso, que não existe isso. Fórmula milagrosa não funciona. É para inglês ver. O fato real e que está acontecendo, e aí nós precisamos ler esses fatos com forma crítica, seja ela falada, escrita, televisiva, não importa, que há um movimento de inclusão das pessoas, e entenda-se também de países pobres. A gente olhando, eu tinha colocado aquele gráfico que eu voltei, ele está projetado aqui, que o Brasil, por incrível que possa parecer, nós somos hoje 8ª, 9ª economia, a gente está oscilando aí nesse patamar, em termos de PIB, que se a gente colocar PIB per capita, a gente despenca. Mas continuamos um país rico. Com um número de pesquisadores ou de massa pensante bastante ínfimo comparado com os países europeus, com os Estados Unidos, com China, com Coreia. E a gente está fazendo estrago. Né? A gente, Brasil, porque eu sou brasileiro, independente de estar na Unesco, eu continuo sendo brasileiro. Está fazendo estrago do ponto de vista de ir lá e colocar dedo na ferida e mexer. Começou isso com a questão da patente de remédios. Hoje, o Brasil, quase todas as reuniões que o Brasil está presente, reuniões internacionais de tomadores de decisão, o Brasil é referência para os países em desenvolvimento. E aí eu vou contar uma outra coisa para vocês. Isso eu estou dizendo porque eu convivo muito com o pessoal de Itamaraty, eu estava antes de estar onde eu estava no governo. O Brasil está enfrentando e vai continuar enfrentando por um bom tempo um grande dilema. Porque, a partir do momento que você vira rico, você tem a obrigação de ajudar os pobres. E ajudar no modelo que não é o mesmo que a gente sempre reclamou de ser ajudado. Colonialista e tudo mais. A expressão desenvolvimento sustentável, eu vi nesses anos que desenvolvimento sustentável era o jargão, eu vi as coisas mais bizarras possíveis de uso desse nome, dessa expressão. Ao ponto de não querer mais usar, porque estava tão distorcido, é igual você, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo.
Você fala assim para qualquer coisa. É bom que você fala assim, pô, mas será que ama mesmo? E fala isso para todo mundo. Chama todo mundo de querida. Já que ele me chama de querida, ele me ama. Né? Então, o jargão tem isso. Então, para mim, eu comecei a abstrair essa questão. Acho a economia verde interessante. Eu trabalho com a parte marinha, economia verde e azul legal. Mas o problema está lá. Tá? Mas é isso. Por favor. Eu vou fazer uma breve interrupção. A gente está com o horário ultrapassado. Então, perguntas eu acho que a gente vai ter que limitar aqui. Mas eu quero que todos os componentes da mesa deixem para a nossa relatoria a mensagem. A gente tem um painel específico que diz geração e difusão do conhecimento. O que na Rio... A pergunta para vocês é o seguinte: o que na Rio +20, né, tem que ser considerado em termos de geração e difusão de conhecimento depois desse nosso debate aqui, tá? 1 minutinho, 2 minutinhos para a gente poder encerrar, mas eu gostaria que vocês construíssem, né, um raciocínio rápido sobre a nossa contribuição lá para o evento. Moacir, por favor, começa por você e aí você... A observação rápida que eu queria fazer a partir da fala do Luiz é que, para mim, tem uma coisa clara, assim, esse exemplo do eu te amo, do amor, é muito próprio na minha atividade, nas histórias que eu tento construir e tal. Não há amor fora da obra, ou seja, não há amor fora da ação. Não adianta dizer, é preciso ser amor na medida que se comporta de determinada maneira. Por que eu estou dizendo isso? Eu acho que tudo que se falou aqui, tudo que vai se falar na Rio +20, tudo que se falar de alguma perspectiva de futuro, passa necessariamente por uma questão que a gente não enfrenta e que quem enfrentou deu um salto. Talvez não tenha dado o melhor e o maior salto, mas deu um salto, que é a questão da educação. Não adianta. Se não se enfrentar a questão de educação no Brasil ou em qualquer lugar, qualquer ideia de sustentabilidade pode ser conhecida, mas não será vivida. Ou se constrói as referências, os valores pelos quais a gente se comporta de uma maneira e não se comporta de outra. Se não se fizer isso, não tem ideia, por mais interessante, benévola, graciosa, não há essa ideia que se estabeleça na vida. A transformação, ela só se dá pelo comportamento, ela só se dá pela maneira como a gente age diante dos outros, diante das coisas e diante de nós mesmos. E esse tipo de comportamento, esse tipo de ação, só se dá por uma coisa chamada cultura, por uma coisa chamada educação, por referências. As únicas referências de civilidade que a gente tem são os interditos. O que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. A gente chegou até aqui única e exclusivamente por conta disso, porque a gente elegeu determinadas referências com as quais a gente não pode trabalhar. Eu não posso, eu vou dizer uma coisa horrível, eu não posso comer a minha mãe. Eu não posso, isso eu não posso. Isso já me leva por um caminho de civilidade extraordinário. Percebe? Então, se a gente não consegue trabalhar como eixo da nossa existência futura, educação, isso começa nas escolas, isso se traduz nas casas, isso se traduz nos lugares de trabalho, isso se traduz nas ruas, criando o que a gente chama de cultura, não há a menor possibilidade de transformação, porque ninguém vai se transformar ou ninguém vai fazer diferente se isso não tiver entranhado no seu código de valores. Não adianta. O melhor discurso, a melhor propaganda, o cara não vai fazer, sabendo que deveria fazer, sabendo que poderia ser melhor se fizesse. Mas a gente não se comporta dessa maneira. A gente só se comporta de uma maneira, dentro daquilo que a gente constrói para a gente como valores. E olha que a gente está o tempo inteiro tentando alargar isso, né? Tentando pular o muro, tentando fazer um pouco de subversão nesses valores, vendo até onde a gente pode ir e tal, não sei o quê, mas se a gente não trabalhar a constituição da mudança desses valores que se expressam no dia a dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente acorda, porque até nos sonhos isso comparece, aí
não tem menor jeito. Assim, pensar em mudanças significativas na Rio +20, como se diz aqui, é ilusão. Mudanças dessa maneira, para acontecerem de um dia para outro, elas requerem uma única coisa: estados totalitários. Aí é muito pior, porque efetivamente não muda, mas você trata o ser humano não como ser humano, e sim como gado. E gado tem que ser tangido. Não adianta você tentar fazê-lo entender de que ele tem que fazer uma coisa ou outra. Ele vai ser tangido. Então, não considerando o homem como gado, sem considerar que a mudança pode vir só por Estado totalitário ou por algum déspota esclarecido, só tem uma chance: é a educação. Essa é a perspectiva que eu tenho, e nisso eu acho que comparece muito uma postura diferente, ousada, transgressora até, daqueles que produzem ciência dentro das referências da academia. É essa a contribuição que eu tenho. Quero agradecer imensamente o convite. Desculpem o jeito de falar, é o meu, não tenho outro, mas até estava temeroso de vir para cá. Falei, o que eu vou fazer lá? Não tem nada para fazer lá. Acho que a Marta é louca de me convidar, acho que ela não me conhece, mas é sinceramente o que eu acho. Muito obrigado. Exatamente a ruptura, né? A tentativa de... Bom, relatoria, está aí, claro, uma contribuição do Moacir, né? Educação e valores, né? Como foco importantíssimo na Rio +20, como elemento-chave, né? Capacitação, qualificação das pessoas, ensino fundamental, ensino intermediário, ensino de graduação e a questão dos valores associados à educação formal. Traduzir muito simploriamente, mas pelo menos para a gente dar uma contribuição bastante certeira. Tânia, o que você acha que nós teríamos que levar deste painel para Rio +20? Primeiro, para a gente não ter novos jargões, né? Realmente discutir as essências. Tentar que a gente veja no tempo que se tem as metas objetivas e ações imediatas. Só isso. Obrigado. E agradeço muito o convite da Marta e de todos vocês. O prazer enorme estar aqui com o Alexandre também, com o Moacir, com toda a mesa, com o Luiz, da Unesco, todo professor, toda a mesa aqui. Eu agradeço muito. Bom, mais uma vez, relatoria, metas claras para serem atingidas no futuro pós +20, né? Eu acho que essa é bem pragmática. Agora eu passo para o Bernard, que também eu quero ouvir dele qual seria a contribuição deste painel para Rio +20. En quelques phrases. Só algumas frases. Premier point sur la production de la connaissance. Je pense qu'il faut favoriser l'interdisciplinarité, c'est évident. Sobre a produção de conhecimento, eu acredito que seja importante incentivar a transdisciplinaridade. É importante, sim. Ce qui veut dire reconnaissance académique de l'interdisciplinarité. Isto é, reconhecimento acadêmico da transdisciplinaridade. Et enjeu sociétal du travail entre les sciences sociales et les domaines techniques. E também um desafio social de trabalho entre as ciências técnicas e ciências sociais. Ensuite, sur la publication, donc la diffusion. Em seguida, sobre a publicação, então, a divulgação. Là aussi, je résume. Hein. Resumindo. Développer les espaces de diffusion entre scientifiques et publics. Incrementar o espaço de compartilhamento entre científicos e pesquisadores, desculpe. Alors, bien sûr, publication classique, mais aussi Internet, télévision. Bom, evidentemente, publicações tradicionais, também a TV, internet. Et puis, bien sûr, aussi, espace de diffusion entre les scientifiques, les élus et les administrations. E também discussões, espaços de discussão entre científicos, políticos eleitos e o público em geral. Et là, c'est plus compliqué. E lá torna-se um pouquinho mais complicado. Eu agradeço, Bernard. Agora fica, por último, mais uma vez, para relator, né, para a relatoria,
fica bem claro aqui, publicações, né, que possam ser no plano da universidade, também para leigos, e a comunicação entre leigos, científicos, políticos, ou seja, toda a sociedade tem que realmente se comunicar. Eu acho que é essencial para que a gente chegue ao desenvolvimento durável e sustentável. Luiz, vamos lá, as tuas últimas considerações aí que a gente possa levar para realmente. Bom, eu queria agradecer o convite, a possibilidade de estar participando. Como Moacir, eu sempre me empolgo, peço desculpas se exagerei. Bem rápido e sucinto, vou fazer uma colinha aqui do final do meu slide. Educação como base, ciência como agente transformador, comunicação e informação como ferramenta. Acho que isso, para mim, é o que a gente precisava levar. Obrigado, gente. Então, a educação novamente reforçada e as questões, os meios alternativos de comunicação que perpassam outras alternativas. Então, de minha parte aqui, como representante do INCT, pesquisador do INCT, eu agradeço demais ao público que esteve aqui até 1h30, né, atento a essa discussão. Agradeço também, em nome do INCT, né, toda a mesa que esteve aqui ao nosso lado discutindo o tema, e uma boa jornada de trabalho à tarde para todos nós. Obrigado.